Boa noite. Boa noite. À espera de uma nova denúncia, Temer afirma que tem força para resistir. O presidente vai à China para a cúpula dos BRICS e reuniões com empresários. A delação do operador financeiro do PMDB já está no Supremo. Lúcio Funaro pode envolver os principais nomes do grupo político de Temer. Henrique Alves é acusado de receber 7 milhões em dinheiro vivo na campanha de 2014. O ex-ministro de Lula e Dilma está preso por causa de suborno no estádio da Copa de Natal. Ministro da Saúde culpa a direção do Hospital São Paulo pela crise no atendimento. A verba federal foi cortada em abril, a dívida aumentou e o serviço piorou ainda mais. Mais de 15 milhões de moradias no Brasil não tem ninguém com trabalho remunerado. A situação se agravou este ano com mais de 20% das famílias sem renda. A Justiça suspende 2 dos 3 contratos para manter os semáforos de São Paulo. Com problemas na licitação, o sistema deve continuar causando transtornos aos motoristas. O Jornal da Gazeta está no ar. Mesmo com a venda proibida aqui no Brasil, equipamentos que dão choque são vendidos livremente nas ruas de São Paulo. Nossa equipe flagrou a negociação das chamadas armas não letais, que apesar do nome, podem sim, dependendo da potência, levar uma pessoa à morte. O som já é perturbador. O equipamento que emite choques também funciona como uma lanterna. Apesar de ser proibido no Brasil, não é difícil encontrá-lo na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Nós fomos até lá com um gravador escondido. Um vendedor explica o funcionamento do aparelho. O carregador dela, aqui ó, tem lanterna, aqui é o carregador. É na tomada mesmo? Na tomada, 110 e 220. O homem conta que são 2 tipos de equipamentos com preços diferentes. Quanto que tá? 70. 70? É. E a outra mais fraquinha? 50. E dá desconto para vender logo a mercadoria. Não, vou fazer 60 para você levar. Não, vou dar uma pesquisada e tal, depois eu venho. Quer levar 2? Quer levar 2? Faz 50 cada um. O vendedor insiste, nosso produtor acaba levando por R$40. Também é fácil encontrar os chamados tasers na internet. Sites de compra oferecem vários modelos com preços variados. São equipamentos exclusivos das forças de segurança. Chamadas de armas não letais, elas são utilizadas por algumas polícias do mundo, como a dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. A popularização no Brasil pode estar relacionada ao aumento da criminalidade. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou 237 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, nos primeiros 7 meses de 2017. No mesmo período do ano passado, foram 198 casos. As armas de choque estariam sendo procuradas por pessoas que desejam fazer autodefesa durante assaltos. Além de, obviamente, não ter nota fiscal, este produto não vem sequer com um manual de instrução. Na embalagem não tem o nome, nem o endereço, nem tampouco o país de origem do fabricante. Com tantas lacunas, fica difícil para o consumidor saber a potência real indicada na caixa e os efeitos desta corrente elétrica no corpo humano. Este cardiologista explica que, em geral, a descarga elétrica desses aparelhos possui a mesma intensidade de levar um choque colocando o dedo na tomada, por exemplo. O contato do corpo com o choque costuma levar a uma repulsa involuntária que pode levar a uma queda. Segundo ele, o risco de morte é quase zero, mas em pessoas cardíacas ou com marca-passo, o choque é mais perigoso. O indivíduo que tem uma arritmia cardíaca ou que usa um marca-passo, o choque, a corrente elétrica atravessando em cima do marca-passo poderia danificar sim o gerador do aparelho. A Polícia Civil de São Paulo afirma que quem for pego com esse aparelho pode responder pela lesão que ele causar à vítima e que a fiscalização é de responsabilidade da Prefeitura. A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais informa que fiscaliza só a regularização ou não do comércio e não itens ou produtos específicos.
Ministério Público recomenda ao Ministério da Saúde a liberação de recursos para o Hospital São Paulo, na zona sul da capital. A suspensão dos repasses agravou a crise financeira que o hospital enfrenta desde o início do ano. Hoje, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, voltou a criticar a administração do hospital. Em evento nesta manhã em São Paulo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, desafiou a direção do Hospital São Paulo a gerir melhor as contas. O REUF representa 1% do faturamento do hospital, é insignificante. Ela está fazendo uma campanha em cima de um assunto que não é relevante. O que ela precisa é melhorar a gestão, melhorar a eficiência. Estou desafiando o Hospital São Paulo a aceitar uma consultoria do PROAD de gestão de qualquer hospital de excelência para mostrar a eles como dá para investir melhor o dinheiro que eles têm. A declaração foi dada para justificar o cancelamento do repasse de verba de cerca de 10 milhões de reais à instituição em abril. O Hospital São Paulo, referência em atendimento de urgência e alta complexidade, é vinculado à Universidade Federal de São Paulo e mantido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Para o Ministério da Saúde, o hospital optou por se tornar filantrópico e, assim, teria deixado de se enquadrar na lei que garante repasse a hospitais universitários, o REUF. A lei determina que as instituições participantes do REUF atendam exclusivamente pacientes pelo SUS. Para o Ministério Público de São Paulo, o corte repentino agravou a dívida da entidade, que gira em torno dos 160 milhões de reais. O procurador da República, Kleber Marcel Uemura, elaborou recomendação ao Ministério da Saúde, considerando que, apesar de ser mantida por uma instituição privada, o Hospital São Paulo tomou medidas para tornar mais segura a gestão e a aplicação de recursos do REUF. Ainda segundo o promotor, não existe qualquer alteração do quadro jurídico para justificar a suspensão do repasse. O Ministério Público deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde acatar ou não a recomendação de repassar imediatamente recursos ao Hospital São Paulo através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. Para o MP, a suspensão da verba só poderia ter sido feita em decisão conjunta entre os Ministérios da Saúde, da Educação e também do Planejamento. No ano passado, o hospital recebeu 40 milhões de reais através do programa. Para manter o atendimento aos pacientes do SUS e garantir as pesquisas e residências médicas vinculadas à Unifesp, no dia 15 de agosto, o Ministério da Educação anunciou que liberaria repasse no valor de 10 milhões e 800 mil reais. Agora, o impasse é entre o Ministério da Saúde e o Ministério Público. 2017 tem sido o ano da pior crise financeira do hospital. No fim de março, a direção anunciou o fechamento do pronto-socorro e também a suspensão de internações e cirurgias agendadas. Somente casos de urgência e emergência passaram a ser atendidos. Enquanto a situação não se resolve, pacientes aguardam em macas no corredor do pronto-socorro, como a mãe da Simone. Agora ela está no corredor do pronto-socorro. Está bem cheio, bem lotado aí. É complicado, né? É bem desconfortável para os pacientes, né? O Jornal da Gazeta entrou em contato com o Ministério da Saúde, que não se manifestou até a exibição desta reportagem sobre os 7 anos que repassou verbas para o Hospital São Paulo. O delator diz que avião levou 7 milhões de reais a um assessor de Henrique Alves, do PMDB. E afirmou ainda que o ex-ministro usou 11 milhões para comprar apoio político. Na delação, o ex-secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz, admitiu que usava a empresa dele para lavar o dinheiro que o ex-ministro de Dilma e Temer recebia em propina. Pelo menos 11 milhões de reais teriam sido pagos pela Odebrecht e pela JBS Friboi em troca de favores no Congresso, onde Henrique Alves, do PMDB, foi deputado durante mais de 40 anos. Segundo o delator, o dinheiro que não foi declarado à Justiça Eleitoral foi usado para comprar apoio à campanha de Henrique Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, na qual acabou sendo derrotado. O ex-ministro foi preso no começo de junho, acusado de receber propina na construção da Arena das Dunas, estádio erguido em Natal para a Copa do Mundo de 2014. A investigação apura o desvio de 77 milhões de reais da obra de responsabilidade da UAS. Segundo o Ministério Público, Alves atuava no esquema em conjunto com o deputado cassado Eduardo Cunha, que está preso no Paraná desde outubro por ordem do juiz Sérgio Moro.
Para comprovar o que disse, o delator entregou uma planilha detalhando os pagamentos de Henrique Alves a prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Cerca de 7 milhões de reais em dinheiro vivo foram enviados de Mato Grosso num avião por Joesley Batista, disse o delator. A mala com o dinheiro teria sido entregue a um assessor do ex-ministro num hotel em Natal. Antes de ser preso, Henrique Alves já tinha sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que descobriu que ele mantinha uma conta escondida na Suíça com saldo equivalente a quase 3 milhões de reais. A Polícia Federal acredita que parte da movimentação financeira no exterior tenha origem no desvio de recursos do Fundo de Investimento do FGTS, da Caixa Econômica Federal. Alves sempre foi muito próximo de Michel Temer, um aliado considerado de confiança, que continuou com acesso livre ao Palácio do Planalto, mesmo depois de deixar o ministério citado em delações da Lava Jato. A expectativa agora é para as revelações do doleiro Lúcio Funaro, considerado o operador financeiro do PMDB. A delação chegou hoje ao Supremo. O acordo ainda precisa ser homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte. Além de Alves e Cunha, as revelações de Funaro podem atingir ainda o presidente Temer, o ex-articulador político do governo, Gedel Vieira Lima, que cumpre prisão domiciliar, e os atuais ministros, o da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O advogado Marcelo Leal, que defende Henrique Alves, afirmou que parte do dinheiro sacado pela empresa Fred Queiroz teve por destinação lideranças políticas do Estado. No entanto, os valores não seriam para compra de apoio, mas sim para que os políticos utilizassem o recurso na prestação de serviços com atividade de militância e mobilização de rua. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que juízes do Acre que receberam uma gratificação de nível universitário devolvam o dinheiro aos cofres públicos com juros e correção monetária. Ele também suspendeu em definitivo o pagamento da bonificação. Na decisão, o ministro afirmou que gratificações de nível universitário não são apenas ilegais, como também descaradamente inconstitucionais. E a Procuradoria da República no Rio enviou hoje ao Procurador-Geral Rodrigo Janot o terceiro pedido de suspeição do ministro Gilmar Mendes em casos relativos ao empresário de ônibus Jacó Barata Filho. Agora, os procuradores descobriram que no dia 23 de novembro de 2015, Barata Filho enviou flores ao casal Gilmar e Guiomar Mendes. Segundo o Ministério Público, esse fato demonstra a relação de intimidade entre o ministro e o empresário. Ontem, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, notificou Gilmar Mendes para que se manifeste a respeito dos outros 2 pedidos de suspeição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, só deve se manifestar depois de 7 de dezembro no processo em que o Ministério Público Federal pede o impedimento, como vimos, dele em ações judiciais que envolvem Jacó Barata e Leles Marcos Teixeira, investigados na Operação Ponto Final. Gilmar Mendes está em viagem e, segundo a assessoria dele, a resposta do ministro só vai ser entregue quando ele voltar a Brasília. Ele está em Bucareste, a capital da Romênia, para participar da Conferência Internacional sobre o Uso da Tecnologia para aprimorar a transparência dos processos eleitorais. A resposta de Gilmar Mendes deve seguir a linha da que ele já deu sobre outro pedido de impedimento, em processos ligados ao empresário Eike Batista. No caso de Eike, Mendes afirmou que não estava impedido de atuar no processo, apesar de sua mulher, Guiomar Mendes, trabalhar num escritório que presta serviços ao empresário. O ministro argumentou que a ação de Janot era um ataque pessoal e chamou o procurador de despreparado. Embora o ministro tenha entregue essa resposta em maio, o pedido ainda não foi julgado pelo Supremo. Ontem, a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, enviou ao gabinete de Gilmar Mendes um novo pedido de impedimento, feito a partir de decisões do ministro a favor do empresário Jacó Barata Filho. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os escândalos de corrupção que atingiram os últimos governos. A generalização dos escândalos unificou o modelo de reação. No momento, o principal álibi dos encrencados é o cinismo. Denunciado 3 vezes em 7 dias, Romero Jucá disse que o procurador Rodrigo Janot tem um fetiche com o seu bigode.
Réu numa ação e investigado em 17 inquéritos, Renan Calheiros virou líder da oposição a Michel Temer. Interrogada no Supremo, Gleisi Hoffmann diz que o PT é perseguido. Investigado por uso de verba ilícita, José Serra alega que a caixa registradora de suas campanhas era controlada pelo partido. É como se os políticos tivessem combinado um movimento conjunto. Todos cutucam a opinião pública com o pé para ver se ela ainda morde. Por mal dos pecados, a sociedade está de saco cheio. Limita-se a cumprir suas obrigações básicas. Pula da cama cedo e escova os dentes. Quem tem emprego, trabalha e paga os impostos. O brasileiro já não faz passeatas, faz a barba, sob protesto. Aproveitando-se do marasmo, Lula, condenado a 9 anos e meio de cadeia, passeia sobre suas culpas distraído numa caravana custeada pelo fundo partidário. Chama investigadores de canalhas e culpa os meninos da Lava Jato pela morte de sua mulher. Michel Temer, na bica de ser denunciado pela segunda vez, cercado de ministros investigados e de aliados apodrecidos, alardeia em vídeo que tem gente que quer parar o país. Que falta faz um espelho. O cinismo, quando é muito, vira striptease. A crise moral entrou na sua fase pornográfica. Convém retirar as crianças da sala. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o promotor de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Num vídeo postado nas redes sociais, o presidente Temer atacou a quem chamou de pessoas que querem parar o Brasil e semear desordem nas instituições. A postagem foi publicada antes do presidente embarcar para a China. No vídeo, Temer afirmou que o momento pede sobriedade, responsabilidade e paciência. As declarações ocorrem em meio à expectativa da nova denúncia contra ele, que pode ser apresentada ainda esta semana pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A nova denúncia deve ter como base a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que disse em depoimento que Temer sabia do esquema de corrupção na Caixa e que o dinheiro do esquema abastecia o cofre do PMDB. A denúncia deve trazer instabilidade política ao governo, mas Temer tem se mostrado confiante a aliados, dizendo que vai sobreviver a mais esta nova acusação. Para monitorar o ambiente político, a comitiva que foi para a China com o presidente foi esvaziada. O time da articulação política ficou no Brasil para armar a reação da base governista e assim barrar uma eventual denúncia na Câmara, como aconteceu em julho. Sabemos que tem gente que quer parar o Brasil. E esse desejo não tem limites. Quer colocar obstáculos ao nosso trabalho, semear a desordem nas instituições, mas tem a força necessária para resistir. Na China, Temer fará visita de Estado e vai participar da cúpula do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, na cidade de Xiamen, na província de Fujian. No país, Temer deve ainda se reunir com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang. A previsão é que Temer retorne ao Brasil somente em 6 de setembro. O presidente disse que a China é um potencial investidor na nova rodada de concessões e privatizações anunciada pelo governo na semana passada. Além de exportar mais, podemos trazer mais capital chinês e, com isso, acelerar a criação de empregos e melhorar a renda do trabalhador brasileiro. E com Rodrigo Maia no comando do país, a Câmara dos Deputados será presidida pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Esta é a primeira vez que Fufuca assume o comando da casa. O deputado, que tem 28 anos, é o mais jovem a assumir esta função. Ele exerce o primeiro mandato na Câmara. Fufuca é afiliado político do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, condenado na Lava Jato, e é de família tradicional na política do Maranhão. Adotou como sobrenome o apelido do pai, Francisco Ribeiro Dantas Filho, o Fufuca Dantas, do PMDB, atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré. Fufuca é um apelido derivado de Francisco. O deputado votou a favor da cassação da presidente Dilma Rousseff e contra o afastamento de Temer. Nesta semana, estará à frente da condução de votações importantes e polêmicas. Refis a nova taxa de juros do BNDES e 2 propostas de emenda à Constituição da reforma política.
Hoje ele disse que pretende colocar em votação nesta quarta-feira a PEC relatada pela deputada Sheridan, do PSDB, que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, mas que a proposta deve ser derrotada em plenário. Você tem 513 cabeças pensantes no Congresso, então é difícil você chegar ao consenso de uma matéria. Pode não ter unanimidade, mas a gente tem uma certa unidade e vamos colocar aquele que tiver a votação necessária será aprovado, se não tiver, vai ser rejeitado. Segundo André Fufuca, mudanças no sistema eleitoral, como distritão ou distritão misto, e também a criação de um fundo eleitoral ainda não tem consenso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Temer voa para a China e só volta semana que vem, quando já estará, no mínimo, em votação, como tudo indica, a segunda denúncia de Janot contra ele, lá na Câmara. Bom, ele vai deixando aqui o principal responsável pela economia no Brasil hoje, que é o ministro Blairo Maggi, comprometido por um escândalo em que ele é acusado de ser o chefe da organização criminosa, e o Brasil inteiro viu gente recebendo dinheiro vivo e colocando em mochila em cenas escandalosíssimas. Deixa aqui o seu líder no Senado, Romero Jucá, 3 vezes denunciado e sem resposta a dar aos denunciantes, a não ser a insinuação cafajeste de que o procurador-geral tem uma fixação nele e um certo fetiche pelo seu bigode. O bigode, ele falou em relação àquela velha lei do coronelismo, quando não havia o respeito a documentos, mas os acordos eram firmados pelo fio do bigode. O camarada que firmar um acordo com o Romero Jucá pelo fio do bigode está fadado realmente a não ver esse acordo cumprido. O Temer também viajou depois de ter protagonizado um dos maiores absurdos da história da administração no Brasil. O Temer extinguiu uma reserva florestal, a Reserva Nacional do Cobre e Associados, ali no Pará, perto do Amapá, do tamanho do estado do Espírito Santo, maior do que a Dinamarca. Depois ele mandou 2 tolinhos, 2 bestalhões, Zé Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, e o Fernando Coelho Filho, ministro das Minas e Energia, para os dois explicarem, bom, que não é bem assim, porque as áreas protegidas continuarão protegidas. Mentira, mentira, lorota. Um dia deste eu recebi um apelo dramático do meu amigo Moacir Franco pelo WhatsApp, falando, ele que está agora lutando pela conservação ambiental, pedindo para eu denunciar isso. Eu estou aqui denunciando também por causa do acontecimento ridículo que foram as idas e vindas da promessa Gisele Bündchen, depois do decreto lamentável da entrega da Amazônia praticamente à mineração e, por fim, um recuo, né? Pois bem, estamos em plena era Fufuca. André Fufuca é o novo presidente da Câmara enquanto o Temer viaja. Vai conduzir de lá os destinos do nosso legislativo. No Brasil do Fufuca, reina o bigode do Jucacaju. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Inté. Por 10 votos a 1, o Conselho Nacional de Justiça anulou a condenação da juíza Kenarik Boujiquian, que em fevereiro deste ano foi punida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo porque libertou presos provisórios. A juíza disse que tomou a decisão sozinha, depois de observar que os presos provisórios ficavam encarcerados por tempo maior que o previsto na própria condenação, em primeira instância. Kenarik Boujiquian foi alvo de representação na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo por supostamente ter violado o princípio da colegialidade e por não ter se atentado aos deveres de seu cargo. O Tribunal de Justiça condenou a juíza Kenarik e aplicou a pena da censura. A condenação impedia a magistrada de concorrer a alguma promoção dentro do tribunal. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o TJ paulista censurou a juíza justamente por sua compreensão de mundo, o que classificou como grave. Nenhum país democrático, nenhum povo democrático, nenhum cidadão pode dormir sossegado se não tiver a certeza de que o conduziu o juiz foi a convicção do direito incidente sobre um determinado caso.
Policiais da Delegacia de Homicídios da Seccional de Santo André, no ABC Paulista, intensificaram as diligências no bairro Casa Branca, onde neste domingo 2 moradores de rua foram mortos. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem com uma barra de ferro, arma utilizada para matar as vítimas. O crime ocorreu na rua 11 de junho, na frente de uma clínica. A barra de ferro servia para colocar as correntes de um estacionamento. Um terceiro morador de rua conseguiu escapar e, por isso, a polícia procura por ele para tentar identificar o autor do crime. As 2 vítimas estavam dormindo quando foram atacadas. Um dos moradores de rua tinha 50 anos e nasceu na Inglaterra. Segundo a polícia, ele sofria de alcoolismo e tinha passagem pela polícia por furto de alimento. Um levantamento divulgado hoje pelo jornal Valor Econômico, com base nos dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, mostra que 1 em cada 5 lares brasileiros não tem nenhuma pessoa exercendo atividade remunerada por causa da crise. Em pelo menos 15 milhões e 200 mil lares em todo o Brasil, não existe ninguém trabalhando ou exercendo algum tipo de atividade remunerada. A situação mais crítica está na região Nordeste, onde 27,2% das casas não registram qualquer membro familiar trabalhando. A região Sudeste aparece em segundo lugar, com 20,6% dos lares com todos os membros da família desempregados. A situação menos dramática é no Norte, onde 16,8% das casas estão na mesma situação. Entre os estados mais afetados pela crise estão Alagoas e Pernambuco. Lá, o percentual de famílias sem nenhuma renda mensal ultrapassa a casa dos 30%. Em Alagoas, que está na pior situação, o índice de famílias sem remuneração chega a 35% de todos os lares do estado. No estado de São Paulo, esse percentual chega a 18,7%. A pesquisa do Valor, coordenada pelo economista Samuel Franco, diz ainda que a situação se agravou neste ano, quando a média nacional de famílias sem renda ultrapassou a barreira dos 20% no primeiro e no segundo trimestres do ano. Entre as famílias mais atingidas pelo desemprego, 32,4% só têm o curso fundamental incompleto. Em 12,1% dos lares brasileiros, existem pessoas com curso superior completo, mas que também estão desempregadas. As contas do governo apresentaram um rombo de mais de 20 bilhões de reais em julho. Segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, é o pior resultado para o mês desde 97. O déficit primário ocorre quando as despesas do governo federal superam as receitas com impostos e contribuições. No acumulado de janeiro a julho, os gastos do governo com o Tesouro, Banco Central e Previdência Social registraram um déficit de 76 bilhões e 270 milhões de reais. Também é o pior resultado para este período em 20 anos. Um acidente com carga tóxica na rodovia dos Imigrantes bloqueou a estrada por mais de 6 horas. Por volta das 9 da manhã, uma carreta bateu em 2 carros na região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em direção à capital. 2 pessoas tiveram ferimentos leves, o motorista da carreta e o passageiro de um dos carros. De acordo com a Ecovias, com a colisão, a carreta que transportava produto químico tombou e parte da carga vazou na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e confirmou que o produto era soda cáustica. Apesar de não ser inflamável, o manejo do líquido inspira cuidados por ser tóxico e corrosivo. Foi preciso montar um corredor de descontaminação para as pessoas que tiveram contato com o material. Com o bloqueio por causa do acidente, a Ecovias fez o desvio no tráfego de veículos para a interligação com a rodovia Anchieta no quilômetro 42. Os veículos tiveram que voltar na contramão. Tribunal de Justiça de São Paulo suspende 2 dos 3 contratos para conserto de semáforos na cidade. Mais informações com a repórter Carla Rodeiro. Carla. Olha, o desembargador Marcelo Semer identificou indícios de irregularidades nos contratos.
Na decisão, ele chegou a citar o fato de que dos 3 contratos, 2 acabaram nas mãos das empresas que já faziam a manutenção, que já prestavam o serviço e que estão entre aquelas que fizeram doações à cidade a pedido do prefeito João Dória. Uma dessas doações foi o conjunto de placas, novas placas para as marginais em janeiro, quando houve a mudança nos limites de velocidade. Bem, a ação foi movida por uma das empresas que concorreram na licitação e que acabou desclassificada. Bem, a decisão ainda é provisória e a CET informou que vai recorrer. O fato é que faz 8 meses que a cidade convive com uma grande quantidade de sinais apagados ou com defeito. Um deles, olha só, é esse aqui, que é um sinal de pedestre que fica na esquina da Joaquim Eugênio de Lima com a Avenida Paulista. A gente percebe, olha, que a fase verde, para quem vai atravessar, está queimada. O que pode confundir aqui um pouco o pedestre. Bem, o valor dos contratos para manutenção de 1 ano, desses novos contratos agora, é de 40 milhões de reais. É com vocês no estúdio. Bom, aqui em São Paulo, por causa da umidade baixa, o ar tem estado muito poluído. Um relatório da CETESB mostrou que ontem a qualidade do ar foi considerada ruim em várias áreas da cidade, sendo a situação pior a da região do Pico do Jaraguá, na Zona Norte. Mas, na madrugada de quarta para quinta-feira, a chegada de uma frente fria que está no sul do Brasil deve mudar um pouco esse quadro. Luciana Magalhães traz a previsão do tempo completa. Uma frente fria chega ao sul do Brasil espalhando nuvens e diminuindo a temperatura. Chove rápido no sul gaúcho, mas na maior parte do país o predomínio ainda é do tempo aberto e seco. Já na faixa leste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, a chuva segue frequente. E no norte, tempo abafado com pancadas de chuva. Em São Paulo, sol forte, calor e umidade baixa durante as horas mais quentes do dia. No centro-oeste paulista, máxima de 36 graus em Votuporanga e de 32 em Marília. No norte, máxima de 31 em Franca e 34 graus em Ribeirão Preto. E no litoral, máxima de 30 graus. Na Grande São Paulo, tempo firme e quente amanhã, com previsão de mudanças a partir de quinta-feira, com a chegada de uma frente fria. Na capital, amanhã ainda faz calor à tarde, com máxima de até 31 graus. Mas na quinta o céu fica nublado e pode garoar. A temperatura despenca para apenas 20 graus. E na sexta, sol entre muitas nuvens, com máxima de 22 graus. O embaixador do Sri Lanka no Brasil, Jagat Jayasuriya, é acusado de crimes de guerra. Entre 2007 e 2009, o diplomata foi general do Exército e teria comandado tropas que atacaram hospitais, torturaram e assassinaram milhares de pessoas na Guerra Civil do Sri Lanka. Jagat Jayasuriya é embaixador do Sri Lanka no Brasil desde novembro de 2015, mas teria deixado o cargo no último domingo, segundo a embaixada. Ele também representava o país asiático na Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Suriname. A saída de Jayasuriya ocorreu pouco antes de grupos internacionais de direitos humanos apresentarem acusações que o responsabilizam por crimes cometidos pelas unidades militares do Sri Lanka durante a Guerra Civil que terminou em 2009. O Sri Lanka é um país localizado na Ásia, ao sul da Índia. A região se chamava Ceilão antes de se tornar independente da Inglaterra em 1948. O coordenador da denúncia contra Jayasuriya é o advogado espanhol Carlos Catrezana Fernandes, que denunciou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Como chefe das forças de segurança de Vani, Jayasuriya comandou as ofensivas do final da guerra em 2008 e 2009 no norte do Sri Lanka. O exército lutava contra os rebeldes separatistas chamados de Tigres Tâmeis, que também são acusados de crimes de guerra. Segundo o relatório da ONU, o quartel-general comandado por Jayasuriya era um dos principais onde os detentos eram frequentemente torturados durante interrogatórios. No local também houve registros de violência sexual, segundo o mesmo documento. Imagens mostram que uma apresentadora de TV do território comandado pelos Tigres Tâmeis foi uma das vítimas do exército.
Outros episódios de horror ocorreram em hospitais e zonas de segurança para civis, que teriam sido intencionalmente bombardeados. A ONU estima que 40 a 70 mil pessoas morreram somente nessa fase final da guerra civil. No Peru, o Ministério Público abre investigação sobre Keiko Fujimori, filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori e líder do partido opositor Força Popular. Os procuradores peruanos devem apurar se ela está envolvida no caso de corrupção da Odebrecht no país. De acordo com o Ministério Público, no celular do empresário Marcelo Odebrecht foi encontrada uma anotação que faria referência a pagamentos a Keiko. O texto teria sido escrito antes da campanha presidencial do Peru em 2011, quando ela foi derrotada por Ollanta Humala. Na Costa Rica, ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, afirma que o presidente Nicolás Maduro desviou de 8 a 10 milhões de dólares em espécie do Tesouro Nacional. Segundo Ortega, a saída do dinheiro foi registrada como pagamento pelos serviços de uma empresa de marketing político que encobria o que chamou de uma milionária rede de corrupção. A procuradora disse que entregará provas à justiça americana nos próximos dias. A nova acusação foi feita em visita à Costa Rica. Ortega veio ao Brasil na semana passada e se encontrou com procuradores do Mercosul. Ela deixou a Venezuela há cerca de 2 semanas, pouco depois de ser destituída pela Assembleia Constituinte, composta por apoiadores de Maduro. Em resposta ao míssil disparado ontem pela Coreia do Norte, o presidente Donald Trump disse que todas as opções estão sobre a mesa. O governo norte-coreano afirma que a ação foi resultado da política hostil dos Estados Unidos e do aumento da corrida nuclear contra a Coreia. Condenado pela comunidade internacional, o país liderado por Kim Jong-un defendeu o direito à autodefesa e afirmou que vai continuar com a política de dissuasão nuclear. De acordo com os Estados Unidos, o míssil era de médio alcance. O míssil balístico disparado ontem de uma região próxima à capital Pyongyang sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu no Oceano Pacífico, a cerca de 1.180 quilômetros da costa. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para discutir a ação. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que o lançamento foi uma ameaça sem precedentes. Depois do disparo, o exército japonês fez um treinamento antimíssil que já estava previsto. E agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. A Coreia do Norte disse que o míssil que acabou de lançar foi uma resposta às manobras militares que os Estados Unidos estão fazendo junto com a Coreia do Sul. Mas os americanos e sul-coreanos fazem exercícios todos os anos. Não tem nada a ver com treinamento para uma suposta invasão da Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm uma parte da culpa pelo aumento das tensões e do palavreado de Donald Trump, que dá sempre a entender que ele se prepara para destruir essa coisa comunista no Nordeste da Ásia. Mas vamos ver o que é fantasia nessa história. É mentira que o míssil da Coreia do Norte tenha sobrevoado o Japão pela primeira vez. Ela já fez isso 2 vezes, mas disse que eram exercícios para colocar satélites em órbita. É ainda mentira que o míssil de hoje ameaça os Estados Unidos. O Hwasong 12 é de médio alcance. Ele precisaria voar 3 vezes mais para chegar até o norte da Califórnia. E, finalmente, é mentira que os mísseis norte-coreanos de longo alcance já ameacem o território americano. A ditadura comunista fez, em junho, 2 testes com esse tipo de foguete, mas nenhum deles entrou em órbita. E é esse o verdadeiro teste do pudim. Sair da atmosfera e depois voltar e enfrentar temperaturas incandescentes. Para isso é necessária uma tecnologia de materiais que a ditadura asiática não tem. E como desdobramento disso, a Coreia do Norte não pode atingir o território americano com armas nucleares, porque além da reentrada na atmosfera, seria preciso miniaturizar o tamanho das ogivas. Mesmo assim, a Coreia do Norte acredita que está vulnerável e ela precisa se transformar numa ameaça concreta para os Estados Unidos. E o presidente Trump fica digitando no Twitter ameaças que a Coreia do Norte interpreta ao pé da letra. Sentindo-se vulnerável, ela mergulha nos esforços para se armar até os dentes. O resumo dessa história é o seguinte: os Estados Unidos de Trump e a Coreia do Norte de Kim Jong-un se comportam como 2 cobras que mordem o próprio rabo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Juliana Verbona e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o promotor Roberto Liviano, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático.
A seleção brasileira recebe na quinta-feira o Equador em Porto Alegre. E hoje, novos jogadores foram incorporados à delegação que treina na Casa do Internacional. Celso, boa noite. Boa noite, Juliana. Exatamente. O lateral esquerdo, Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Firmino, que jogam na Europa, se apresentaram nesta terça-feira e completaram o grupo no treino dessa tarde no estádio Beira-Rio. A seleção brasileira enfrenta o Equador, como você disse, na quinta. E na próxima terça pega a Colômbia em Barranquilla. A seleção brasileira começou os preparativos visando o jogo de quinta-feira contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Faltando menos de um ano para o Mundial, Tite ainda não está com o time fechado e os jogadores sabem disso. Você tem que confirmar a cada convocação, colocar o seu nome na lista de novo. Então é treinar bem, jogar bem para poder voltar. Se mesmo Renato Augusto, que constantemente vem sendo convocado, não se sente na Copa, imagina o goleiro Cássio, que recebeu a primeira oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, de poder representar o meu país e espero fazer o melhor a cada dia para me manter sempre sendo convocado. Cássio e Renato trabalharam com Tite no Corinthians, mas no ano passado o técnico da seleção foi o responsável por deixar o arqueiro alvinegro no banco de reservas. Eu confesso que quando eu saí do time dei umas declarações que não foram legais, mas me desculpei, falei com ele e não teve nenhum tipo de atrito ou algum problema entre eu e ele. A partida contra o Equador marca também o retorno de Neymar à seleção brasileira. O craque não participou dos amistosos contra a Austrália e a Argentina e volta a vestir a camisa amarelinha depois da transferência milionária para o Paris Saint-Germain. Com 33 pontos, o Brasil é o líder das eliminatórias sul-americanas e, na era Tite, ainda não perdeu nenhuma partida na competição. Isso tudo é mais um preparo para a Copa do Mundo. Sem dúvida, o principal já aconteceu, né? Havia o temor de que o Brasil não se classificasse para a Copa do Mundo e conseguiu a vaga com antecipação graças ao trabalho do Tite. Nesses 4 jogos que faltam, a gente vai avaliar melhor o elenco que tem, os jogadores que têm sido convocados, para fechar o grupo que vai disputar a Copa da Rússia já no ano que vem. O tempo voou, né? A Copa do Brasil mal acabou e já temos uma outra Copa do Mundo. Mas o mais importante é isso, o Brasil classificado, e aí ele vai testar pessoas no gol, no meio campo, é mais para fechar realmente o grupo. Mas o Brasil está muito bem. As outras seleções é que vão ter que correr atrás, como a Argentina, por exemplo. E pelo Campeonato Brasileiro, Vitória venceu o Coritiba e complicou ainda mais o São Paulo, que está na zona de rebaixamento. Põe complicação nisso. Sem jogar, o São Paulo agora ocupa a penúltima posição no campeonato com 23 pontos. O gol do zagueiro Canu, aos 22 minutos do segundo tempo, foi o suficiente para o Vitória vencer o Coritiba no Couto Pereira e sair da zona do rebaixamento. Veja como foi. O Vitória foi até Curitiba e bateu Coxa por 1-0 com esse gol do zagueiro Canu. Com a segunda vitória seguida no campeonato, o time baiano soma 25 pontos e saiu da zona do rebaixamento. Penúltimo colocado do São Paulo. Nos vemos amanhã, Celso. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o promotor de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até já. As ameaças à prevenção e combate à corrupção na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso convidado é o promotor de justiça Roberto Liviano, especialista no estudo da corrupção e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Eu agradeço muito sua presença e não tem sido poucas as investidas a todas as ações de combate à corrupção. E muito interessante o que disse o ministro Luiz Fux, que falou com todas as letras que o Congresso Nacional está agindo sistematicamente para enfraquecer o judiciário. E ele exemplificou com aquela lei do abuso da autoridade e, mais recentemente, sobre essa limitação da carreira do magistrado em tribunais superiores, na limitação para 10 anos. Ele entende que isso é essa forma, são referências que mostram claramente essa ação para enfraquecer o combate à corrupção.
Sem falar nas investidas, né, contra Sérgio Moro, contra o Marcelo Bretas, que são juízes de primeira instância, que têm estado muito na mira daqueles que não aceitam esse combate. É verdade. O que eu quero saber é se essas ações todas de combate à corrupção estão vulneráveis. A Lava Jato, por exemplo, pode acabar tudo em pizza? Olha, Maria Lídia, eu sou uma pessoa muito otimista e de muita fé. Eu tenho muita fé que não acabarão em pizza, né? Nós estamos vivendo um novo momento na nossa história, os brasileiros estão conscientes, estão acompanhando todo esse desdobramento de uma maneira muito mais atenta e eu tenho certeza que isto não vai acabar em pizza. Mas, ao lado disto, nós estamos de fato vulneráveis e nós vivemos um quadro político realmente imprevisível. Nós não sabemos o que pode acontecer e tudo pode mudar de uma maneira muito rápida, né? Nós vivemos uma situação realmente em que o imponderável, ele é presente. Eu estive em Brasília acompanhando essa questão da discussão do projeto sobre a mudança da lei de abuso de autoridade e, de fato, o que o ministro Fux falou tem muito cabimento. Quando se fala em atualizar esta lei, faz sentido sim atualizá-la, porque ela é antiga, mas quando se fala em abuso de autoridade, nós temos que atualizar os abusos como um todo. A autoridade são todos. No Brasil, eu sou promotor há 25 anos, Maria Lídia, muitas pessoas são abordadas pela polícia porque são negras, apenas por isto. Então nós temos que ter numa nova lei de abuso de autoridade uma punição grave para quem apenas e tão somente aborda o indivíduo porque é negro, tá certo? E nós temos que ter também previsão de abuso de autoridade por parte de senadores e deputados que abusam do seu poder. Você não vê neste projeto nenhuma figura criminal punindo senadores e deputados que abusam do poder. Só punição a juízes e promotores, para não dizer apenas a Lava Jato. Né? E punindo quem interpreta a lei de maneira diferente. Não é plausível isso. É inaceitável. Inaceitável. O objetivo é enfraquecer a justiça e comprometer a independência na distribuição da justiça. Estou com o ministro Fux. Agora, nessa questão do combate à corrupção, na reforma política, o financiamento das campanhas mas gerou a maior polêmica e nesse meio tempo, ganha terreno a possibilidade da volta do financiamento empresarial, das empresas darem dinheiro a políticos para as campanhas eleitorais, coisa que foi proibida pelo Supremo. Se isso acontecer, se voltar o financiamento pelas empresas, no seu entender, isso é retrocesso ou é a correção de um equívoco no próprio Supremo? Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que seria um retrocesso. Aliás, os processos da Operação Lava Jato, eles destampam um grande caldeirão de relações promíscuas. O que nós temos ali? Relações bastante perniciosas entre governo e empresas, doações que não eram bem doações, mas investimentos na espera das contrapartidas quando aqueles indivíduos chegassem ao poder. E, em boa hora, houve esta proibição a estes investimentos. Voltar a permitir estas doações de empresas significa legalizar esse tipo de atitude. Agora, o que poderia ser a substituição? Porque o argumento entre políticos é que o problema não é a doação, o financiamento empresarial, é a forma. É um problema, tanto que sim. Muitos que receberam o dinheiro de empresas se recusam, né, quando eles são mencionados, que eles que tenha sido caixa 2 ou que tenha havido contrapartida. Eles falam, não, eu recebi sim, porque era uma forma de viabilizar campanha eleitoral. Era esse o procedimento, o sistema em nosso país. O que pode e deve ser mudado nesse sentido para o financiamento das campanhas? Maria Lídia, com lisura. É um problema, sim. Porque o problema é o que vem depois. Vem a contribuição da empresa e depois haverá uma expectativa de contrapartidas. Os contratos que a empresa
quererá vencer, as proteções, as licitações direcionadas, os benefícios, as contrapartidas. Então, infelizmente, o financiamento pelas empresas das campanhas não é uma boa solução. O Caixa 2 empresarial, o Caixa 2 de campanhas, é uma realidade, infelizmente, que nós temos há muito tempo e é inaceitável. Não é admissível que se diga que é uma mera falha técnica, que é uma situação que ao longo do tempo sempre aconteceu, que isso tem que ser tolerado. Isso é intolerável. Caixa 2 significa dinheiro não contabilizado. Sim. E situação de trapaça em que o indivíduo teve um dinheiro que o outro não teve, em que o desonesto, o que jogou sujo, teve vantagens que o outro não teve. E o que ele fez com esse dinheiro sujo? Comprou votos, comprou espaços que o outro não comprou. Ou seja, uma concorrência desleal. Isso é inadmissível. Nós temos que ter uma campanha, um jogo limpo, claro, transparente. Como que tem que ser financiada uma campanha? Uma campanha tem que ser barata. Nós precisamos de um sistema distrital em que o indivíduo receba os votos em pequenas regiões, as campanhas sejam mais simples, o contato com o eleitor mais próximo, tá certo? E as campanhas têm um custo muito menor, não dependa de marqueteiros e, portanto, você não precise captar dinheiro com empresas. Aí você tem um sistema... E o financiamento público? Eu acho que o financiamento público, no momento de crise em que nós vivemos, é inadmissível. Nós não temos saúde, nós temos gente morrendo nos hospitais, nós não temos educação, não temos saneamento básico, não temos segurança, não temos moradia. Então nós vamos enterrar 4 bilhões, entregar isso na mão de caciques de partidos para que eles favoreçam seus apaniguados. Ou a si próprios. Né? Ou a si próprios. Isso é inadmissível. Então nós precisamos de que os partidos se reinventem e vão vender canequinhas, chaveirinhos, camisetas, vão fazer seminários e se financiem. E consigam encontrar caminhos legítimos, verdadeiros e honestos. Não se pendurar nos impostos e não ir atrás de financiamento de empresas, oferecendo favores desonestos depois. Isso é inadmissível. Eu agradeço muito os subsídios que o senhor traz para o nosso esclarecimento e a nossa reflexão sobre tudo isso que é tão importante para o futuro na vida do país. Importante é pautar esse tema e é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado. Gamberini. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou agora há pouco o recurso do ex-presidente Lula, que pedia a retirada do juiz Sérgio Moro dos depoimentos de executivos da Odebrecht, que citam o nome dele. A transferência dos autos para São Paulo, como queria a defesa do ex-presidente, foi negada por 3-0. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao Texas nesta terça-feira e prometeu que o governo vai dar uma resposta completa à devastadora tempestade Harvey. Um dique da Brasoria se rompeu e as autoridades ordenaram que as pessoas saiam imediatamente da região. As autoridades locais informaram que as inundações causaram o rompimento de um dique ao sul da cidade de Houston e pediram aos habitantes que deixem a área imediatamente. Pelo menos 11 pessoas já morreram. A tempestade provocou inundações no Texas, forçou a retirada em massa e paralisou Houston, a 4ª maior cidade dos Estados Unidos. Autoridades municipais estavam se preparando para abrigar até 19 mil pessoas. As inundações entraram no 4º dia. O presidente americano Donald Trump chegou à cidade de Corpus Christi e se reuniu com líderes locais e organizações que ajudam nos trabalhos de resgate e reconstrução. A Caixa Econômica Federal terminou de depositar os 7 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do FGTS aos 88 milhões de trabalhadores que têm direito a receber o dinheiro. O valor que cada um vai receber varia de acordo com o montante que possuía na conta em 31 de dezembro de 2016. Segundo a Caixa, o total depositado representa metade do resultado do FGTS em 2016. Como a rentabilidade foi de 1,93%, se o trabalhador tivesse R$ 100 na conta, teria R$ 1,93 depositado na sua conta do fundo. O saque, porém, está sujeito às mesmas regras de retirada do FGTS.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu te espero até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.